Olá, vamos iniciar nossa quinta aula do Microsoft Word 2010. Primeiro, vamos acessar a plataforma. Vamos acessar o ambiente virtual preparado para as aulas online. O endereço você já sabe, aprenderlivre.com.br. Estando na página principal do Aprender Livre, digite seu usuário e sua senha. Ok, você foi reconhecido dentro da plataforma, mas ainda não está no nosso ambiente virtual. Clique no botão Cursos e no menu que irá aparecer, clique em Informática Básica. Agora sim, você está dentro do ambiente virtual do Informática Básica para a turma TQM5. Estamos na semana de 26 a 30 de outubro. Aulas de 3 a 8. Clique em Arquivos da semana. Lembre-se, como visto na aula passada, tem duas pastas: Atividades em sala e Atividades para casa. Clique na pasta Atividades em sala. Clique no link Aula 5, Word 2010. A janela Salvar Como irá aparecer e perceba se o caminho foi indicado para a pasta que abrimos nas aulas anteriores. A janela Salvar Como será aberta e verifique o caminho indicado nessa barra principal. Verifique se corresponde à pasta que abrimos na aula anterior. Salvar arquivo. Repare que o arquivo já está disponível para ser aberto. Para você acompanhar o que deve ser feito, clique também no Aula 5, Formato PDF. Do mesmo modo que fizemos na aula anterior, certifique se está na sua pasta. Clique no botão Salvar. Espere que o arquivo seja carregado. E agora vamos abrir os dois arquivos. O arquivo em Word Este, primeiramente, precisa-se clicar em Habilitar edição. Faça isso. Dê um clique nesse botão. Na sequência, amplie para que o texto seja mostrado em porcentagem 120. Assim fica mais fácil acompanhar o que vai ser feito. Voltando na página de navegação, clique no link do arquivo em PDF. Espere que ele seja carregado. Perfeito. O arquivo já está visualizado aqui no navegador. Podemos ampliá-lo para perceber melhor o que deverá ser feito em cada item deste arquivo. Vamos começar pelo título.
negrito, centralizado, totalmente em maiúsculas e em tamanho maior que o corpo do texto. Voltemos para o arquivo no Word. Já está totalmente em maiúsculo. Só precisamos aumentar a fonte para tamanho 20, centralizado, negrito. A cor desse título é azul. Ok, ele já está em tamanho 20, centralizado e na cor azul. Vamos agora para o corpo do texto. Por enquanto, não iremos mexer com essa imagem. Todos os parágrafos são com espaçamento de primeira linha 1,25, espaçamento entre linhas 1,2 e espaçamento entre parágrafos de 0,6. Faremos isso no arquivo em Word. Selecionamos os parágrafos. Em sequência, clicamos no bloco parágrafo, exatamente nessa seta à direita. Normalmente, os parágrafos têm formatação justificada, recuo especial de primeira linha 1,25, que é um formato padrão. Onde está esse espaçamento é o espaçamento de parágrafo. 6 pontos antes, 6 pontos depois. E o espaçamento entre linhas, podemos aplicar múltiplos 1,2. Observe o resultado. Todos os parágrafos ganharam recuo à esquerda de 1,25. Ganhar espaçamento entre linhas de 1,2 e um distanciamento entre parágrafos de 6 pontos. Vamos caminhar para a próxima parte do texto. Para isso, vamos dar uma olhada no arquivo em PDF. Mobilidade social. Título em negrito, alinhado à esquerda e com espaçamento entre ele e o parágrafo. Mobilidade social deve ser selecionado. Negrito, tamanho 18, espaçamento de parágrafo. No caso do título mobilização, basta o espaçamento depois. Um espaçamento de 12 pontos. Veja que deu o distanciamento necessário, se comparado com o arquivo em PDF. Selecionamos os parágrafos seguintes. Vamos no bloco parágrafo, alinhamento justificada, recuo especial de primeira linha 1,25, espaçamento de parágrafos 6, 6, espaçamento entre linhas múltiplos 1,2. Ok.
Vamos ver o efeito. Do mesmo modo que o anterior, espaçamento de 1,25 de recuo esquerdo, iniciando cada parágrafo, espaçamento entre linhas de 1,2 e 6 pontos separando cada parágrafo um do outro. Ainda ficou mais um parágrafo aqui sem ser formatado, vamos a ele. Repetindo, alinhamento justificada, recuo especial de primeira linha 1,25, 6 pontos antes e depois separando cada parágrafo, e espaçamento entre linhas múltiplos 1,2. Ok, já está correto a formatação do parágrafo. Observando a palavra destacada de vermelho, clicamos com o botão direito e percebemos que não há nenhuma sugestão que corrija alguma coisa. Então, permanece a palavra dessa forma. O mesmo com essa outra. Também não há no dicionário. Permanecem assim. Avançando um pouco mais, percebemos que essa outra parte também está em negrito, alinhada à esquerda, tamanho maior e afastado do parágrafo. No arquivo em Word, faremos a mesma coisa. Negrito, tamanho 18, parágrafo. Vamos afastar o título do próximo parágrafo abaixo em 12 pontos. Ok. Este parágrafo agora é composto por várias linhas que estão na forma enumerada por letra em ordem alfabética e parênteses com pequeno recuo à esquerda. Então vamos para numeração, numeração em ordem alfabética à esquerda com parênteses. Pronto. Falta apenas justificar o texto para que ele seja alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Pronto. Alinhamento justificado já realizado. Vamos um pouco mais adiante. Com certeza se trata de um título. Vamos confirmar no arquivo em PDF. Título centralizado, totalmente em maiúsculo. Negrito e cor preta. Negrito, mantém a cor preta, tamanho 20, por ser título e não subtítulo, centralizado. Subtítulo, tamanho pouco menor, e não necessariamente tudo em maiúsculo. Negrito, tamanho 18, para ficar um pouco menor que o título, e não necessariamente tudo em maiúsculo. Não iremos mexer com a imagem nesse momento, e repare que os dois parágrafos que vêm logo abaixo estão formatados como os anteriores. Selecionando as duas linhas ou os dois parágrafos, vamos ao bloco parágrafo,
alinhamento justificada, recuo especial de primeira linha, 1,25, 6 pontos para afastamento antes e depois, o espaçamento entre cada parágrafo, espaçamento entre linhas, múltiplos, 1,2. Ok. Nos continentes é um subtítulo. Clique antes dele e dê Enter. Selecione-o, negrito, fonte, tamanho 18, justificado. Parágrafo, afastamento em relação ao parágrafo, 12 pontos. Ok. Repara que todas as linhas posteriores a esse subtítulo, de infiltra até geleiras, com marcadores. De infiltra até geleiras, marcadores. Vamos escolher esse marcador, que foi o que foi definido no arquivo em PDF. Falta ainda justificado. Basta clicar no botão justificar acima da palavra parágrafo. Ok. O último parágrafo a ser formatado. Novamente no bloco parágrafo, alinhamento justificado, recuo de primeira linha 1,25, espaçamento entre parágrafos 6, 6, espaçamento entre linhas múltiplos 1,2. Finalizamos toda a formatação do texto. O que precisamos fazer agora é colocar cada imagem no seu devido lugar. A imagem da água doce, programa Água Doce, clicamos nela. Observamos a guia Ferramentas de Imagem, clicamos nela. No canto superior direito, à direita da palavra tamanho, uma seta. Confira se abaixo da palavra altura está selecionado fixar taxa de proporção. Se tiver, ok. Se não tiver, marque essa caixa e clique OK. Veja que os cantos têm círculos e os pontos médios têm quadrados. Se você clicar em um dos círculos, prender o mouse e com ele preso, movimentar-se para cima ou na diagonal, você irá reduzir a figura para 1/4 de seu tamanho. Para movimentá-la ao longo do texto, sem que ela atrapalhe o texto, clique em quebra de texto automática e no formato quadrado. Se esse formato já estiver ativo, mantenha. Não clique sobre. Se não tiver, marque-o. Agora, reduza o texto e leva a figura com o mouse pressionado, o botão do mouse esquerdo pressionado,
até a posição que ela deve ficar. Início do texto, canto superior esquerdo. Amplia-se a visão da página e faz os ajustes que forem necessários. Podemos ampliar um pouco mais a imagem. Não precisamos que esse ajuste seja idêntico ao que está aqui no arquivo em PDF. Basta aproximar dessa situação. Veja que chegamos a uma imagem bem próxima do arquivo em PDF. Ok? Vamos agora formatar a segunda imagem. Do mesmo modo, guia Ferramentas de Imagem, clique em Formatar. Procure por tamanho, seta à sua direita. Confira se fixar taxa de proporção está ativada. Se não tiver, ative-a e clique no botão OK. Repare que a imagem está saindo fora do espaço delimitado pela régua, que é do corpo do texto. Reduza a imagem até que ela caiba exatamente nesse espaço, ou um pouquinho menos. Clique em Quebra de texto automática e perceba que a imagem não está com formato quadrado. Clique nele para ativá-lo. Reduza a visibilidade do texto e leve a imagem para a posição desejada. Ela deve ficar debaixo de ciclo hidrológico. Ampliando a página, podemos observar, clicando nessas abas, ou melhor, nessas cunhas, que a imagem está bem distribuída dentro do espaço de impressão. Esse pequeno rabisco aqui é uma mancha indesejada. Volte no Ferramentas de Imagem, clique em Formatar, no botão Cortar, leve o mouse até essa posição, caminhe um pouquinho para baixo, ele vai pintar de cinza. Solte e clique fora. O defeito foi recortado. Falta ainda formatar a última imagem. Clique sobre ela, vá para Ferramentas de Imagem, Formatar, Tamanho, seta à direita, fixar taxa de proporção deve estar marcada, ok? Quebra de texto automática com quadrado marcado. Procure pelos círculos que estão nos cantos e reduza a imagem. Com o botão do mouse pressionado, movimente na diagonal para cima. Solte a imagem, reduza a visibilidade da página e arraste a figura até a devida posição. Ok. O que nos falta fazer agora é dar o tratamento para as margens. Clique em Layout de página,
margens, e se direcione para a última linha, margens personalizadas. Aplique canto superior 2, canto inferior 2. Lembre que canto superior do texto, canto inferior do texto. Agora vamos cuidar da margem esquerda e margem direita. Aplique 3 para cada uma delas. 3 para a margem esquerda, 3 para a margem direita. Ok. O texto está formatado e só precisa agora ser salvo em sua pasta de trabalho. Ainda faltam ser colocados nesse texto 2 detalhes: cabeçalho e rodapé. Vamos a eles. Amplie a página de visão. Ok. Clique 2 vezes acima do título. Repare que a região do cabeçalho ficará em destaque. Você pode copiar o cabeçalho do arquivo e colar nessa região. Centralize-o. O primeiro, fonte tamanho 18 e em negrito. O segundo, fonte tamanho 12 sem o negrito. Podemos aumentar para a fonte 14 sem o negrito. Ainda falta no cabeçalho esse espaço de uma linha e essa linha fazendo a divisória entre cabeçalho e corpo do texto. O espaço de uma linha é criado com um Enter, basta pressioná-lo, e clicando aqui em borda inferior, a linha que fará a divisa entre cabeçalho e corpo do texto. 2 cliques de volta no corpo do texto e perceberemos o efeito. Clique no começo da palavra água e dê um Enter, para ficar um espaço antes da linha. Vejamos. Mais um espaço depois de programa. E agora vamos para o rodapé. Do mesmo jeito que fizemos com o título, nessa região cinza se encontra o rodapé. 2 cliques nessa região e o rodapé estará ativo. Vamos copiar a informação do rodapé. Botão direito, copiar e trazê-la para cá. Página inicial, colar, manter somente texto. Ok. Vamos dar um Enter para jogar o rodapé mais para baixo. Como ele jogou uma linha para cima, reajustamos aqui. Devemos centralizar. E observe que tem uma linha por cima. Clique na primeira linha. E agora, no botão borda, no lugar de borda inferior, borda superior. Ok. 2 cliques para ver o efeito geral. Pronto. O texto está totalmente formatado quanto ao corpo, cabeçalho e rodapé. Agora é só clicar em arquivo, salvar como para conferir se vai ser salvo realmente na pasta. Observe que o arquivo inicial está lá
mas ainda sem as novas configurações. Confirme as novas configurações clicando no botão salvar. Arquivo está salvo. Pode-se fechar o arquivo. E encerramos aqui nossa 5ª aula. Até a próxima.